transmissões agora no Facebook, e a SB Porto, e também no Instagram, e a SB Porto. Estamos transmitindo ao vivo aqui da Igreja de Dom Aquino, uma equipe aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Vamos adorar o nome do nosso Deus agora, no momento do louvor, cantando o hino Maranata. Jéssica, Lene, pastor, toda a equipe está aqui. Vamos lá? Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata.
cantar os nossos hinários para darmos abertura à escola sabatina. Número 150 dos nossos hinários, Não Desistir. Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida nessa manhã. Que alegria podermos estarmos juntos nesse culto online. Meu abraço especial para você, que é no Distrito Porto, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em Cuiabá. Estamos com a transmissão ao vivo, aqui direto da Igreja Dom Aquino, e estamos transmitindo pelo Instagram IASD Porto e também pelo Facebook IASD Porto. Um abraço especial para você que está conectado conosco. Quero mandar um alô especial também aos nossos amigos pastores Gilberto Gregório, do Distrito Tijucal, todas as suas igrejas que estão conectados, que Deus abençoe, e o pastor Ed Carlos Menezes, do Distrito Bosque da Saúde, os irmãos do Distrito Bosque da Saúde também. Mando um alô especial para a Mirelle, que está lá na Espanha, a Espanha que está vivendo um momento muito difícil. Mirelle, Deus abençoe você, sua família, nossos amigos, nossos irmãos que estão na Espanha, lá em Barcelona também, alguns irmãos conectados. Que Deus abençoe onde quer que você esteja, em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil ou qualquer parte do mundo. Nós estamos felizes por adorarmos ao Senhor nesta manhã e renovarmos a nossa fé em Deus. Quero convidar nesse momento o ancião aqui da nossa igreja, irmão Sebastião. Ele vai adorar a Deus e juntos vamos com ele adorar o Senhor através de uma oração. Sebastião, por gentileza, vamos então falar com o nosso Deus. Oremos. Querido bom Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de te adorar em liberdade. Pedimos, Senhor Deus, o Santo Espírito nas nossas vidas, nos protegendo, nos livrando de todo mal e do perigo. Usa, Senhor Deus, o mensageiro dessa manhã, no qual irá abrir a Tua Palavra, que possa confortar o nosso coração onde nós estivermos. Que a mensagem do Senhor possa nos alcançar e nos livrar. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua paz, a Tua proteção,
soubesse que pedimos e agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Muito bem, nesse momento nós vamos ter uma breve recapitulação da lição da Escola Sabatina, e para isso eu quero convidar aqui o irmão Sérgio Carlos, por gentileza, vai nos introduzir nesse tema tão importante. Estudamos trimestre sobre o livro profético de Daniel. Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Estamos transmitindo ao vivo esta programação pelo Facebook, pelo Instagram da IACD Porto, como o pastor acabou de anunciar a todos vocês. Compartilhem para que as pessoas também possam adorar conosco nesta manhã. A Escola Sabatina, durante o trimestre, estudou o livro de Daniel, um livro profético que também se encaixa entre aqueles que trazem uma profecia apocalíptica para o tempo do fim. É importante, irmãos, agora nesse momento, recapitularmos e entendermos o que é que estudamos durante esse tempo, né? Nós tivemos a oportunidade de, ao longo desses 3 meses, observar Daniel 2 e as suas revelações, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, e que tem profecias reveladoras, importantes para o nosso povo, para a confirmação da nossa fé e para a compreensão das coisas para o tempo do fim. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é exatamente o que cada profecia apresentada por Daniel aponta ao longo dos tempos, e também como isso nos dá a compreensão para o tempo do fim. Eu gostaria então de convidar neste momento o professor Silas, que irá assumir este momento para apresentar para todos nós, neste momento de recapitular a lição, como Daniel nos apresenta as revelações de Deus ao longo das eras. Obrigado, Sérgio. Feliz sábado a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Nesses 3 meses iniciais do presente ano, tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho, de maneira um pouco mais aprofundada, o livro de Daniel. O livro de Daniel é composto por 12 capítulos. E, exceto no primeiro sábado, a primeira semana deste ano, nós estudamos os 12 capítulos que encerrou nesta semana. A temática do capítulo 12 de Daniel, ela não está desconectada, descontextualizada do restante dos livros. O capítulo 12 de Daniel nada mais é que um resumo, como se fosse um ponto áureo das mensagens que Deus transmitiu a Daniel ao longo, em torno de 20 anos. Como nós dissemos, entender o capítulo 12 de Daniel faz necessário a gente dar uma retomada, uma contextualizada nos fatos que estavam ocorrendo naquele período em que ele recebeu a visão. O livro de Daniel é composto por 5 visões. A primeira visão é aquela dada no capítulo 2, que não foi a Daniel, mas foi dada a Nabucodonosor. Então aquela visão é o princípio de todo aquele conjunto de visões que Cristo queria trazer a Daniel e também ao seu povo ao longo das eras, sobre a história do povo de Deus nesse mundo e também sobre a libertação final que Deus trará a esse mundo pecaminoso. No capítulo 2 de Daniel nós vemos a profecia ou a visão que o rei Nabucodonosor teve da estátua, como a estátua era dividida, e nós estudamos que essa estátua ela dizia respeito aos reinos que se sucederiam neste mundo, e no final do período das profecias da estátua, viria uma pedra, houve uma pedra que se deslocou, e essa pedra simboliza Cristo e o reinado de Cristo nesse mundo. Seguindo um pouquinho mais à frente, anos depois, Daniel agora ele recebe a visão, falando um pouquinho, a temática da visão. É interessante a gente estudar, ver que as 5 visões que temos de Daniel, a temática é a mesma, mas é uma sucessão de fatos que vão acontecendo, que vai elucidando cada vez mais, a cada visão que Daniel vai tendo uma elucidação maior sobre
os fatos que Cristo queria apresentar para Daniel e para o seu povo aos dias de hoje. Então a gente avança um pouquinho mais nas profecias do capítulo 7. Ali no capítulo 7 há uma cena muito importante que faz parte do contexto do capítulo 12 que nós estudamos essa semana, que é a profecia das 1200 tardes e manhãs, certo? E nós aprendemos ali das 1200 tardes e manhãs que nesse período, ao final desse período, nós teríamos um julgamento. Então os irmãos podem se recordar, podem abrir as vossas Bíblias no capítulo 7, vão ver que há uma cena de julgamento acontecendo ao final da perseguição do povo de Deus. E nós entendemos nesse período que essa perseguição ela iniciou efetivamente no ano de irmãos. Essa perseguição efetivamente ocorreu no ano de 538, né? Iniciou no ano de 538 e finalizou no ano de 1798 com a deposição do Papa pelo general Berthier a mando de Napoleão Bonaparte. E a sequência vai ocorrendo para nós entendermos um pouquinho mais sobre o tempo que é colocado aqui no capítulo 12. Nós vamos entender um pouquinho no capítulo 8 de Daniel a visão esplendorosa, né, a visão das 2300 tardes e manhãs. E essa visão nada mais é que uma continuidade, né, daqueles 1200 anos que nós entendemos ali no capítulo 7. Então, nós vimos que nós entendemos também, estudando o capítulo 8, que o santuário seria purificado, Daniel 8:14, que depois daqueles dias, depois dos 2300 dias, o santuário seria purificado. E essa cena do santuário, nós entendemos o que? Juntamente é a mesma cena, ou ela engloba a cena que acontece no capítulo 7, que é do julgamento, quando Deus se senta no trono, abre os livros para iniciar um julgamento. Interessante que no capítulo 8, os detalhes sobre quando inicia esses 2300 anos, nós não conseguimos entender. Essa revelação só é dada anos depois, cerca de 12, 13 anos depois, no capítulo 9, quando já o Império Babilônico havia sido tomado pelo Império Medo-Persa. Então, no primeiro ano de Dario, no capítulo 9, Daniel estava preocupado. Ele entendeu, estudando as profecias de Jeremias, que já era findo o tempo para o cativeiro. Então, já havia se passado 70 anos do cativeiro e ele não conseguia ver sinais da libertação do povo de Israel. Isso preocupou muito a Daniel, por isso que há aquela oração profética, né, que nós vemos ali no livro, no capítulo 9 de Daniel. Logo em seguida, na oração, a gente viu uma revelação das 70 semanas e vimos que as 70 semanas elas foram cortadas, tiradas daqueles 2300 dias. E no capítulo 9 é revelado qual o período inicial das 70 semanas. E nós podemos entender a partir daquele momento qual que é o início dos 2300 dias. Isso aconteceu no ano de 457, quando o rei Artaxerxes ele deu a ordem para reconstruir Jerusalém. E aí as 70 semanas é uma profecia específica ao povo de Israel, que era o povo de Deus naqueles dias. Mas vejam, irmãos, que o contexto geral do livro de Daniel, o que Deus quer apresentar, o que há de acontecer com o seu povo ao longo da história, e a libertação do seu povo, não só do jugo babilônico, mas do como da Babilônia espiritual, como nós vemos também no livro de Apocalipse, que é o livro gêmeo, né, com respeito às profecias do livro de Daniel. E aí nós entendemos que os 2300 anos eles se terminam exatamente em 1844. E é descrito ali esse 1844 como sendo o tempo do fim. E agora a gente entra efetivamente no capítulo 12 de Daniel. E o capítulo 12 ele inicia da seguinte forma: e nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual não houve desde que houve nação, e naquele tempo será salvo o teu povo, aquele que for achado escrito no livro. Irmãos, tem muitas informações descritas nesses dois primeiros versos, aliás, nesse primeiro verso do capítulo 12 de Daniel. Então por isso que é bom a gente entender o contexto geral.
O capítulo 7 fala que no fim dos tempos, o ancião de dias, ou Deus, se assentaria para fazer um julgamento. E também é descrito que nesse período, no final das 2.300 tardes e manhãs, no período do fim dos tempos, aconteceria o quê? Aconteceria que o santuário seria purificado. É interessante a gente notar aqui que isso não é uma ação única de um templo, é um período de purificação do santuário. Então é preciso a gente entender também o que acontecia no santuário, lá em Levíticos 16. Então, era uma série de acontecimentos que ocorria no dia da purificação do santuário. Então, é um período que, nesse processo da purificação do santuário, acontece o julgamento. O que nós entendemos, segundo as revelações da Bíblia e também dos escritos de Ellen White, que nós vivemos o juízo investigativo. Então, nós vimos o quê? Que nesse tempo se levantará o quê? Miguel, o defensor do seu povo. Qual que é esse tempo? Esse tempo é descrito no versículo 40 do capítulo anterior. É no fim do tempo. Então nós entendemos, irmãos, que o fim dos tempos, o fim do tempo, aliás, ele tem ocorrido a partir dessas datas, dessas eras que são destacadas também aqui no livro, no capítulo 12, de Daniel. Mas uma coisa interessante para nós destacarmos aqui é que Miguel, nós entendemos que é Cristo, que ele se levantará para defender o seu povo. E aí são duas coisas interessantes quando Cristo se levanta. Se levanta para tomar posse ao seu reino. E também se levanta para defender o seu povo dessa grande angústia que sucederá no fim dos tempos. Irmãos, são muitos detalhes descritos aqui que nós demoraríamos talvez um dia todo para elucidar eles com relativa precisão. Mas como nosso tempo é curto, gostaria de deixar uma mensagem que são muitas mensagens importantes que nós temos no livro de Daniel, mas uma mensagem clara que eu gostaria de deixar é que nós devemos reconhecer qual tempo que nós estamos vivendo. Daniel ele entendeu o tempo que ele estava vivendo ao final da profecia dos 70 anos da libertação do povo do jugo babilônico. E nós também, lendo as profecias bíblicas, nós entendemos que estamos ao final, nós estamos no período final da nossa era. E Cristo ele está se levantando para quê? Para defender o quê? O seu povo. E também essa menção de Cristo levantando é para também tomar o seu reino. Essa sucessão de eventos que ocorrem aqui, nós entendemos que são muitos detalhes, mas o que deve ficar claro para a gente no versículo 12 é que Cristo ele está ao comando das nações, ao comando do seu povo, e que nesse presente momento, mesmo diante da aflição que o mundo vive, nós entendemos o quê? Que Cristo ele está avante, ele está se levantando o quê? Para proteger o seu povo e caminharmos para os acontecimentos finais da volta de Cristo nesse mundo. Ele sabe, irmãos, que todos nós tenhamos um bom restante de sábado e um bom estudo da Bíblia. Agora nós vamos entrarmos ao próximo trimestre, nós vamos estudar outros temas, como interpretar as Escrituras. Então será um novo tema que vamos estudar a partir dessa semana. Feliz sábado a todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Silas. Muito obrigado pela recapitulação. Sabemos que é sintético, mas precisamos sempre ter um contato com a nossa lição da escola sabatina. Nós temos aqui ao fundo, dá para você ver ao fundo aí? Todo mundo está vendo ao fundo? Esse é o nosso softwarezinho. Vou ficar aqui do lado aqui um pouquinho. Esse softwarezinho aqui serve em mim. Você, meu irmão, você, meu amigo, quer devolver o seu dízimo, ofertar. Então, temos esse sistema aqui, esse softwarezinho testado já em toda a América do Sul, funciona plenamente. Mas se você não se sentir confortável com o sistema, não tem problema. Nós temos aqui à frente, a conta bancária de cada uma das igrejas do nosso distrito do Porto. Eu sei que tem pessoas de Rondônia, o Reinaldo mandou uma mensagem aqui agora, de outros lugares do mundo, mas o Porto em especial, precisa do Porto, temos aqui, igreja do Porto. Se você é igreja do Porto, sentir-se confortável, pode dar um print na tela aqui, da igreja do Porto, para fazer o seu depósito, seu dízimo, as ofertas, e comunique os tesoureiros das nossas igrejas.
Se você é da igreja do Duque de Caxias, também tem aqui. Também temos aqui no Duque de Caxias. Dá um print rapidamente aí, que nosso tempo é exíguo, né? Se você é da igreja do Aquino, também temos aqui. Dá o print, você entra em contato aí com o tesoureiro, dá o print, faz o depósito, vai para o tesoureiro, manda o reprovante para o tesoureiro, para o ancião da nossa igreja. Jardim Paulista, mesma coisa. Nós temos também a conta para que você possa estar disponibilizando o seu dízimo e as ofertas, né? Assim como também da igreja do São Mateus. Então são as contas do nosso distrito que você pode aí fazer o seu devido devolução do dízimo e das ofertas. Não se esqueça, todos os cultos regulares estaremos aqui ao vivo. Hoje, 9 horas da manhã, sintetizando a escola sabatina e culto divino. Domingo, às 19h30, não se esqueça. E quarta-feira também, 19h30. Nós estamos vivendo uma situação atípica no mundo. E por conta disso, a nossa igreja também é uma igreja solidária. Dia 2/4, quinta-feira que vem, quinta-feira próxima, 2/4, nós estaremos na igreja do Porto, disponibilizando vacinas contra o H1N1. Se você é do grupo daquele que o governo federal citou, mais de 60 anos, você da comunidade ao redor da igreja do Porto, fica lá na Feliciano Galdino, 704, se você não conhece, ali no bairro do Porto, nós estaremos disponibilizando para cada um de vocês, mais de 60 anos, a vacina H1N1. Nossa igreja está servindo você também da comunidade da nossa região, tudo bem? Eu quero convidar aqui a irmã Sandra. A irmã Sandra, ela tem uma mensagem especial para as crianças. Nós pensamos em tudo, inclusive nas crianças, em especial para as crianças. Irmã Sandra, por favor. Bom dia a todos. Bom dia você que está aí na sua casa, no aconchego, né? Dos pais. Que tempinho bom para a gente aproveitar, para ficar juntos, né? Não vamos nos preocupar com coisas que são desnecessárias. Nesse momento vamos nos preocupar em aproveitar a companhia do papai, da mamãe e ficarmos juntos aí aprendendo mais de Deus. Às vezes a gente fala que não tem tempo, né, para ler, para brincar. Aproveite, agora é o momento. E nesse momento de hoje a gente quer falar para você, nós vamos contar a história de 2 irmãos, gêmeos muito parecidos, porém diferentes em atitudes. A história de hoje vai falar sobre Lucas e Mateus, 2 meninos de 8 anos, mas eles gostavam, como toda criança nessa idade, toda vez que eles saíam com os pais, eles ficavam ali saltitantes, olhando tudo que viam, como toda criança gosta de gastar, tudo que eles viam eles pediam para o pai comprar. Então o pai ficou preocupado, chamou sua esposa e falou: olha, nós temos que tomar uma atitude, vamos ensinar essas crianças a poupar. Então o pai chamou Lucas e Mateus e falou: olha, a partir de hoje eu vou fazer algo com vocês. Eu percebo que vocês gostam de gastar, então eu vou ensinar vocês a poupar. O pai então levou os dois a uma loja, falou para eles: escolham aí um cofrinho. Cada um foi lá, correu, pegou o seu cofrinho do jeito que queria. E quando chegou em casa, o pai falou para eles: a partir de hoje eu vou dar uma semanada para vocês. Eles ficaram então pensando: o que seria essa semanada? O papai então explicou: existe a mesada, que é dada ao final de cada mês, mas eu vou fazer diferente com você. Eu vou dar R$25 para cada um de vocês todo final de semana, e você então deverá colocar no seu cofre. Lucas e Mateus então ficaram felizes, eufóricos com aquela decisão do papai. Eles agora poderiam ter dinheiro. E ali cada um na sua individualidade começou a pensar. Mateus então, na primeira semana, quando o pai chega para ele, entrega-lhe os R$25, Mateus pega o seu dinheiro, vai até o seu cofrinho e coloca ali. Lucas, porém, pega o seu dinheiro, coloca no bolso todo feliz. Ele não vê a hora de gastar. Quando chega na segunda-feira na escola, Lucas então olha para aquele lanche na cantina, esquece até o lanche que ele tinha trazido de casa e comprou. O que sobrou, ele chegou em casa, tirou do seu bolso e colocou no seu cofrinho. E assim, semana após semana, eles foram procedendo. Mateus, cada semana que o papai dava dinheiro para ele, Mateus pegava o seu dinheiro, colocava no seu cofre. Lucas, porém, pegava o seu dinheiro, gastava com aquilo que era desnecessário. O que sobrava, ele colocava no seu cofre.
Então, antes de terminar o mês, o pai chega para os meninos e diz: olha, meus filhos, a escola nos comunicou que terá um passeio a um parque. Eu vou pagar para vocês a ida até o parque. Porém, lá na escola, lá no parque, vocês deverão pagar com seu dinheiro os brinquedos que tiverem. Os meninos então ficaram ali alegres, porém Lucas demonstrou certa preocupação. Porque quando chegou o dia do passeio, o pai então chamou os meninos para que abrissem o cofre. Quando eles abriram o cofre, Mateus tinha ali R$100. Lucas então tinha apenas umas poucas moedas. O pai então chama os 2 meninos até a mesa e fala para eles: tudo o que nós temos, nós devemos tirar a 10ª parte, que é o dízimo do Senhor. Nós devemos entesourar naquilo que não vai ser gasto. Mateus então ficou feliz ali com os seus R$100. O papai então ajudou ele a calcular o dízimo dos R$100. Ele disse: papai, quanto é? Vamos dividir por 100. O dízimo é a 10ª parte. Mateus então, muito feliz, pega ali os seus R$10, coloca no seu envelope de dízimo. Lucas se encontra entristecido, envergonhado, porque ele colocou no seu cofre aquilo que lhe sobrou. E aquilo que sobrou não era muito, não era o devido valor do seu dízimo. Então Lucas, além de envergonhado, teve que entristecer ainda mais, porque quando chegou no parque, seu irmão Mateus pôde desfrutar ali dos melhores brinquedos. Porém Lucas tinha ali apenas umas poucas moedas. E essa lição de hoje vem trazendo para nós uma lição importante. Eu tenho que tirar para Deus o primeiro, a primícia, não o que sobra. E assim Deus vai sempre fazer encher o nosso celeiro, prosperar a nossa vida. Crianças, eu quero deixar para você essa lição. E antes de nós passarmos a palavra, eu quero deixar também uma tarefinha para você. Poupe, guarde o seu melhor, o melhor do seu tempo, o melhor da sua oferta, porque para o nosso Deus, sempre o primeiro. Fica o nosso abraço para você. Eu creio que logo nós já poderemos estar juntos novamente. E aproveite o seu tempo para meditar na palavra de Deus. Esse é o nosso momento de intercessão. A Nau está aqui para glorificar e adorar o nosso Deus. Você vai participar conosco. Vamos adorar o nosso Deus. Uma mensagem, uma oração. Responde-me quando eu orar, ó Deus de amor, de justiça e paz, me deste a luz, angústia e dor, tem misericórdia sobre mim, atende o meu clamor, ouve minha voz, Senhor, e concede o teu perdão, e restaura minha vida em teu amor. Essa é minha Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa manhã. Eu quero ler um texto para a nossa reflexão dessa manhã, que se encontra em Salmos 1. Quero que você acompanhe a leitura comigo.
Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos operadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo acontece com o perverso. São palhas leves pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guardará o caminho dos justos, mas o caminho do perverso levará à destruição. Eu não sei se vocês lembram do que a gente estudou essa semana sobre Daniel. Você que está aí do outro lado preocupado com os acontecimentos, dos últimos acontecimentos que estão acontecendo no nosso Brasil, na nossa cidade, eu quero lembrar você sobre o que aconteceu sobre a nação Daniel. Daniel estava há 3 semanas orando ao Senhor pela população de Israel. O que aconteceu? O anjo do Senhor veio ao encontro de Daniel e disse a ele que no momento certo o Senhor ia se levantar a teu favor. Então entenda só, com uma oração um homem conseguiu mover o céu inteiro. Irmãos, não se preocupe com amanhã. Deus, Ele pode enviar anjos ao teu favor. Se necessário, Ele envia o céu inteiro ao seu favor. Neste momento eu quero orar com você. Santo Deus, eterno Pai que estás no céu, sabemos que a nossa luta é grande, mas sabemos que o nosso Deus é maior ainda. Por isso, Senhor, entregamos as nossas aflições e as nossas angústias em Tuas mãos, sabendo e compreendendo que o Senhor é tudo o que precisamos. Ajude-nos, Senhor, a não ficar preocupado com as mídias sociais, mas ajude-nos, Senhor, a meditar naquilo que tem valor, a meditar na Tua palavra de dia e de noite, assim como o salmista diz, para que nós prosperamos espiritualmente e que o medo afaste nossas vidas, e que reine a paz, que reine o amor, e que reine a presença do Senhor em nossa vida todos os dias. Amém, Pai.
Pastor Everaldo Oliveira, ele é o nosso evangelista da Associação para o Leste do Mato Grosso. Nesse momento ele vai compartilhar a palavra de Deus, trazendo uma mensagem de fé e esperança ao nosso coração. Que oração! Esse é o tema de hoje, é o tema que ele vai trazer para nós, a palavra de Deus. Pastor, que Deus te use mais uma vez poderosamente. Vamos orar? Pai querido, use teu servo, toque os seus lábios com as brasas vivas do teu altar, e que ele traga uma mensagem do teu trono ao nosso coração para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom dia aos amigos e amigas que estão conosco nesta live. Agradecer aqui ao pastor Joelson e ao seu distrito, à sua equipe que está aqui a postos, e dizer a você que em situações de crise requerem medidas inovadoras. E aí estamos nós tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através destes meios de comunicação, das redes sociais. E isso muito alegra o nosso coração, porque a Igreja de Deus ela não está
não está paralisada. Muito bem, eu já quero entrar aqui no nosso tema, haja vista o nosso tempo, para que você então junto conosco, pegue sua Bíblia. Nós vamos abri-la em Isaías, no capítulo 21, nos versos 11 e 12. Tudo bem? Então, você pode pegar aí a sua Bíblia, o seu aplicativo aí, o seu smartphone, em Isaías 21, e vamos ler aqui 2 versos deste capítulo, tá bom? Isaías 21, nós vamos ler os versos 11 e 2. Eu só quero de antemão dizer que nós não vamos aplicar esse texto para o momento atual. Eu vou apenas usar o texto por causa das perguntas que aqui estão, tá certo? Então, para depois você dizer, não, o pastor aplicou um texto que não era para ser aplicado, nós não estamos aplicando esse texto no contexto atual. É apenas as perguntas que aqui estão, nós queremos que você reflita sobre elas, tudo bem? Bom, então aqui a minha Bíblia diz assim: sentença contra Dumá, gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? E aí o verso 12, respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Ok? Então nós vamos nos prender às 2 perguntas, para que nós reflitamos sobre o momento em que estamos vivendo. E aí, se alguém agora nos indagar, ei, vocês aí, adventistas do 7º dia, a que hora nós estamos na história da humanidade? Você saberia dar a resposta para as pessoas? Você está bem atualizado na sua leitura da Bíblia e dos sinais dos tempos? Bom, se você está atualizado, você não está surpreso com a crise do coronavírus e nem com outros eventos que estão se sucedendo. Se você está atualizado com a sua leitura bíblica, você não foi apanhado de surpresa. Vamos só contextualizar aqui sobre essa passagem. Dumá, se você pesquisar, ele é um descendente de Ismael. Você pode ler Gênesis 25, 14 ou 1 Crônicas 1, 30. E você vai encontrar sobre Dumá. Agora, o nome de Dumá deu origem a essa cidade, mas a Septuaginta traduziu como Edom, o que é a mesma cidade, certo? Agora, observem uma característica, aqui diz assim, gritam-me de Seir. Quando a gente pesquisa Seir era um monte próximo à cidade de Dumá. Então, observem a cena, a sentinela está sobre os muros da cidade, guardando a cidade, e aí alguém lá do monte, chamado Seir, olhou para a cidade, viu a sentinela e perguntou, abençoado aí que está em cima desse muro aí, que horas são? Percebe? Então é esse o contexto que nós estamos querendo aplicar nesse momento. Quando as pessoas olham para nós, adventistas do 7º dia, o povo da Bíblia, aqueles que falam das profecias, e aí ele olha para você, e aí pergunta para você, irmão, o que é que você tem a me dizer sobre estes eventos? O que você dirá para as pessoas? Você sabe que nós, como igreja, existimos desde 1861, 63 mais ou menos, porém, a nossa mensagem da volta de Jesus, ela vem desde o final das 2.300 tardes e manhãs, não é? Você sabe bem disso, quando Guilherme Miller, estudando o livro de Daniel, e nós acabamos de ver aqui, na recapitulação da lição, que a partir de 1798 tem início o tempo do fim, e em 1844 termina a última profecia que fala sobre o tempo. Então estamos vivendo nesse período, tempo do fim. E aí nós pregamos aos 4 cantos da terra, Jesus em breve voltará. Na verdade, quando as pessoas passam aqui na nossa porta, à nossa frente, ali na fachada, tem um letreiro escrito Adventistas do 7º dia, ou a Igreja Adventista. As pessoas sabem que nós falamos sobre este assunto, que pregamos sobre este assunto. E certamente elas irão voltar-se para nós com esta pergunta: vocês sabem que horas são na história da humanidade? E é sobre isso que nós precisamos refletir sobre esse assunto. E aí, eu gostaria agora que nós fôssemos até a carta de Pedro, tá bom? Você vai pegar aí a carta de Pedro, eu vou já te dizer aqui a segunda carta de Pedro, certo? Você vai abrir a sua Bíblia em Pedro, segunda carta, a partir do capítulo 3,
Ok? E aqui nós encontramos Pedro escrevendo, e o contexto de Pedro, assim, o propósito pelo qual ele escreve, é o mesmo que o anjo disse para Daniel no capítulo 12. Escreve, né? Porque essas palavras não são para estes dias, são para os últimos dias. E aí, na mesma linha de pensamento, Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 3, ele diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, percebe? Então Pedro sabia que essa sua fala não era para seu tempo, era para os últimos dias. E nós cremos que nós estamos vivendo esse período. E ele diz assim: virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, no verso 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você entendeu? Então Pedro está dizendo que nesses dias que vivemos, surgirão escarnecedores e que colocarão em dúvida a nossa pregação. E qual é a nossa pregação? Ou pelo menos qual deveria ser a ênfase dela? A volta de Jesus. Quando você lê as palavras de Jesus em Mateus, especialmente a partir do capítulo 24, quando ele discorre sobre os sinais, você sabe que lá está a categoria de enfermidades, ou doenças, ou pestes. Então, quando nós vemos esse quadro atual, isso não nos surpreende. Isso não nos surpreende, porque a Bíblia já estava nos dizendo isso, ok? E aí nós entendemos assim: por que nós não devemos ficar alardeados e preocupados? Porque, segundo Jesus, ainda não é o fim. Ou seja, esse sinal aqui não quer dizer que já vem o fim. Ainda teremos outros sinais. Agora, este sinal é um dos que indicam que o fim está próximo. E esse fim, ele se caracteriza com o aparecimento de Jesus ali nas nuvens do céu. Portanto, precisamos estar atentos a estes sinais. Você sabe que eu me lembro bem, me permitam eu compartilhar com vocês essas lembranças da minha fase de juventude, que foi logo ali, um pouquinho atrás, quando Jesus me encontrou com 14 anos de idade e eu vim para a igreja adventista. Uma das coisas que me impressionava muito na mensagem da igreja era a sua pregação sobre a volta de Jesus. Eu me lembro que nós cantávamos muito os hinos sobre a volta de Jesus. Então, o breve virá era em quase todo o culto, né? Servo de Deus, a trombeta tocai. Cantávamos e cantávamos em várias programações. O dia não sei do regresso do esposo. Lembra desse? Será de manhã no começo do dia. E cantávamos. E as pregações, quarta, sábado, domingo, elas tinham essa ênfase. Mas você reparou que parece que as coisas mudaram? Perceba, a gente ouve sermões sobre todas as coisas. E eu vou dizer a você uma coisa: não está errado falar sobre o amor, o perdão, a misericórdia. Não estou dizendo que está errado. Não está. Tudo bem, está tudo certo. Agora, nós não podemos perder a nossa característica, a ênfase que nos distingue. O nosso nome está lá na fachada, adventistas. Temos que pregar, temos que falar, temos que viver, temos que cantar. Nós não podemos perder essa característica, porque se perdermos essa característica, nós seremos mais uma religião, mais uma igreja no meio das demais. E aí eu quero trazer a sua atenção para a pergunta que nós iniciamos essa reflexão: que horas são? No relógio de Deus, você sabe que horas são? Bom, como esse é um sermão temático, eu quero levar vocês às últimas 3 passagens desta reflexão. Tudo bem? Bom, vamos então à primeira dessas 3. Primeira carta de São João. Você pode abrir aí, está logo aqui pertinho de Pedro. Você pode ir para frente. E aí você vai pegar a primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 18. Ok? E aí João então, percebam que João escreve a sua carta ali por volta até o ano 80, né? E aí, observem a ênfase de João. Percebam, João, primeira epístola, capítulo 2, 18. Filhinhos, já é a última hora. Percebe? Então, a pregação de João, ela tem o senso da urgência. João tem pressa.
Você sabe que Paulo também tinha essa mesma ênfase. Lembra que em Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, verso 13 em diante, ele fala assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos. Percebe? Então há uma ênfase de urgência. Deus tem pressa. Levante-se, resplandeça. Jesus está voltando e Ele quer que você esteja preparado. Não se acomode, não fique parado, não caia na inércia, não durma. João já está dizendo isso no primeiro século. Filhinhos, é a última hora. Percebe a ênfase? E ele continua dizendo: vejam, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. E aí ele fecha e diz assim: pelo que conhecemos que é a última hora. Pra vocês terem uma ideia, a palavra hora, ela aparece na Bíblia, singular e plural, 130 vezes. E aí você entende que Deus realmente, Ele tem uma preocupação com o tempo ou com a hora. E não é por causa dele, Deus, não. É por sua e por minha causa. Né? Agora, eu quero levar você a um outro texto, que eu disse que são 3, esse é o segundo, que está aqui na carta de Paulo aos Romanos. Ok? Capítulo 13 de Romanos. Paulo também, ele fala um pouquinho sobre isso. E se você perceber, aqui no contexto que Paulo fala, ele fala no contexto do dia da volta de Jesus, realmente. É um texto com sentido escatológico. Percebam aí, Romanos 13, a partir do versículo 11. Olha só o que Paulo diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Percebeu? Eu fico pensando, cadê aquela igreja quando eu cheguei em 1986, cuja ênfase era a volta de Jesus? E sabe o que me vem à mente? Já se passaram mais de 30 anos. Agora eu estou mais próximo de Jesus do que naquele dia que fui batizado em uma cidadezinha lá no interior do Pará. A salvação está logo aqui. Jesus está bem às portas. Nós estamos mais próximos de Jesus do que no dia que você se converteu. Então acorda, é o que Paulo diz. Não durma, não cochile, não olhe para os lados, não desvie o seu pensamento, não ocupe o seu tempo com outras coisas. Vá para a Bíblia, procure um momento, veja a declaração do relógio de Deus. Não se perca nesse mundo de tantas informações que elas acabam nos desinformando. Volte para a Bíblia, é a fonte mais segura que você pode obter as informações que você precisa. E aí agora eu quero levá-los então para que nós fechemos essa reflexão com o último texto que falei dos 3, que está aqui em Oséias, no capítulo 10. E aí nós vamos então dar por encerrada essa reflexão. Capítulo 10 de Oséias, nós vamos ler o versículo 12. Oséias, capítulo 10, verso 12, ele diz: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio. Aí olha o que Oséias diz: porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Você percebe que a fala de Oséias, ela é escatológica? Oséias está se referindo a Amós 2:28, quando o Senhor Deus derramará sobre toda a carne de seu espírito. E aí Oséias disse: amados, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Você percebe? A Bíblia tem essa ênfase. Os autores bíblicos deram esta ênfase. Jesus veio e deixou esta promessa em João 14: eu vou, mas voltarei. Ele disse para nós em Atos 1: vão ao mundo, pregue o Evangelho. E qual é o Evangelho? As boas novas da salvação. Jesus está voltando. E agora eu quero fazer um apelo, amigo, ao seu coração. De acordo com Pedro, nós encontramos em sua primeira carta, ele diz que o juízo de Deus é chegado e começa pela casa de Israel. Se você ler um pouquinho das profecias, e hoje o nosso amado irmão falou sobre isso, nós entendemos que em 1798 teve início o tempo do fim. A partir daí, em 1844,
cumpre-se a profecia do início do juízo investigativo. E você, vivente do sétimo dia, sabe, nós estamos vivendo esse período. E esse período é marcado com o julgamento da casa de Deus. E aí eu quero dizer a você uma coisa: se nós formos aprovados neste julgamento, nós vamos participar das outras duas fases dessa forma. A segunda fase do julgamento, ela será durante o milênio. Se você pegar Apocalipse 20, você vai ler que os justos reinarão e julgarão com Jesus por 1000 anos. Paulo fala que os vivos vão julgar os mortos. Então você sabe que nós vamos participar dessa fase do julgamento, que é chamado do juízo comprovatório. E aí nós vamos também participar da terceira fase do juízo, que é o juízo, que será o juízo investigativo. Esse se sucederá na terceira vinda de Jesus, com a cidade santa, com os justos dentro da cidade santa e os ímpios reunidos para receber a sentença. Nós estaremos na cidade santa. Agora, nós só iremos usufruir das duas fases do juízo se formos aprovados nesta. O pastor Gilson Magalhães, que é o nosso evangelista da União, tem uma fala bem interessante. Ele diz assim: nós estamos vivendo a última geração. Já pensou sobre isso? Por que é a última geração? Porque você não vai se levantar depois para pregar mais o evangelho depois que você descer a sepultura. Então esta é a última geração. A minha geração é a última, porque é nela que eu estou vivendo. Podem vir outras gerações após a nossa. Porém, nós não vamos viver outras gerações. Esse é o tempo. Você só terá esta vida para fazer a sua obra. Você só viverá esta geração para pregar o evangelho. Então, nesse contexto, eu e você estamos vivendo a última geração, porque esta é a nossa. Não haverá uma outra geração para mim e para você. Então, meu amado irmão, levante-se, resplandeça. Está chegando a hora. Não desanime, não se assuste com os eventos. Você sabe o que vai acontecer. E olha, eu vou dizer, hein? Isso é o princípio das dores. Não se assuste, você sabe disso. Então a gente às vezes vê o adventista preocupado, alarmado. Adventista que lê a Bíblia não está alarmado. Ele está com os olhos para o alto. Levantai a vossa cabeça, porque agora a nossa redenção está muito perto. Além, vai agora louvar ao Senhor. E eu gostaria que você refletisse bastante sobre a letra do louvor que ela vai então apresentar. Pense sobre isso. Como está a sua vida? O que você tem feito? O que você precisa fazer para que aconteça um reavivamento e reforma na sua vida, na sua igreja, para que nós nos levantemos, proclamemos o Evangelho, porque Jesus está voltando. Reflitamos sobre este pensamento.
Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo Obrigado, Leila, pela reflexão. E então, devemos ficar atentos. O nosso Salvador está chegando. Feche seus olhos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ela nos orienta, ela nos adverte, ela nos ensina, ela descortina o futuro ante os nossos olhos, para nos mostrar todas as coisas que vão suceder até o momento da volta de Jesus. Não estamos enganados, não estamos alienados, não estamos, ó Deus, perdidos neste mundo de tanta desinformação. A Tua palavra é a fonte mais segura, a Tua palavra não confunde, a Tua palavra ilumina o nosso caminho, ela ilumina a nossa mente, ela abre os nossos olhos para nos mostrar que diante de tal cenário em que estamos vivendo, devemos nos preparar cada dia mais, porque o nosso Salvador está vindo nos buscar. Por favor, ajuda-nos, concede-nos o Espírito Santo, para que nos levantemos, para que proclamemos por este e por outros meios que o nosso Salvador está voltando. Amém. Toma em Tuas mãos a Tua igreja, fortalece esta igreja, Pai. Concede à Tua igreja não apenas os recursos, os meios e os instrumentos, mas enche a Tua igreja de poder do alto, Pai. Concede o Espírito à Tua igreja, para que todos nós estejamos revestidos de poder e autoridade, e em nome de Jesus proclamemos que Ele está voltando a este mundo. Obrigado por essa oportunidade. Toma o coração de cada um dos nossos amigos que estão agora conectados conosco e com o Senhor, e que eles sejam levados pelo Espírito a refletir sobre este assunto e a colocar a vida em Tuas mãos. Obrigado por tudo, Te adoramos a cada momento, entregamos a vida em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Obrigado, pastor Everaldo, pela mensagem desta manhã. Com certeza você e eu fomos abençoados ricamente. E esperamos você amanhã, a partir das 19h30, para mais um culto de adoração aqui nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos. Um bom restante de sábado, em nome de Jesus.